Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, 30 de dezembro de 2021, nos deparamos com o penúltimo dia desse ano, e hoje, de modo especial, nessa oitava do Natal, o evangelho que nós temos é de Lucas, capítulo 2, versículos de 36 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. No menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, penúltimo dia aí, nos deparamos aí com a palavra de Deus, de modo especial, nessa quinta-feira. É muito interessante, ontem a gente viu Simeão, nós estamos com Jesus, José e Maria, a Sagrada Família, no templo, no momento de oração, de purificação, no momento de oferta do primogênito, de consagração do primogênito a Deus, que era um ritual daquilo, a mãe tinha que ser purificada. E aí nós temos agora o encontro nosso com Ana. Ana é uma mulher idosa, 80 anos, quando jovem casou, viveu 7 anos com o marido. A gente tem que lembrar que o número na Bíblia são simbólicos, 7 quer dizer o tempo perfeito, ou necessário, ou perfeito. Então ela viveu um tempo necessário, o tempo perfeito com seu marido. Viveu 7 anos, não sei se são 7 anos, mas ela viveu casada. Mas depois que ficou viúva, resolveu colocar-se à disposição de Deus e passou o resto da vida no templo, rezando, esperando uma salvação, esperando alguém dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Viu? E Ana chega no momento em que Jesus está sendo apresentado. E ela também reconhece Jesus, começa a louvar, viu? E rezar e manifestar a sua fé de gratidão e dizer que esse aqui veio para libertar as pessoas. E ela fala para o povo de Jerusalém que está esperando a libertação. Falar de um Salvador para quem espera a libertação é sempre uma boa notícia, é sempre uma notícia que nos faz bem, é sempre um momento em que a gente fica esperançoso, porque a gente espera algo e esse algo está acontecendo e às vezes a gente gasta uma vida esperando isso, né? Nós estamos falando de Ana. Ana é uma idosa, né? Que passou a vida toda rezando, servindo no templo e ao mesmo tempo essa Ana reconhece já Jesus no final da sua vida. Simeão também reconhece Jesus no final da sua vida. Isabel é abençoado por Deus no final da sua vida. Isso ensina para cada um de nós que talvez se a gente não está vivendo e a coisa não está certo, não está dando certo conforme a gente quer, que a gente tenha a sabedoria de esperar, porque ainda a vida não acabou. Aí que a gente fala que viver a esperança, né? Eu esperar contra toda a esperança, né? Viver uma vida que hoje não está dando certo, não estou conseguindo, mas eu tenho esperança de que algo acontecerá, que algo virá até mim. Por isso a gente vai se deparando com essas realidades, a gente vai se deparando com esses momentos profundos da nossa vida, com esses momentos verdadeiros da nossa vida, em que nós vamos vendo que essa Ana, por exemplo, foi assim, olha, é esse aí, viu? Esse aí que vai nos libertar. E aí a gente se pergunta, mas libertar do quê, né? Libertar do quê? Viu? A grande libertação nossa acaba sendo se libertar do mal, né? Eu acho que a gente precisa se libertar do mal. A gente tem que se libertar da maldade, da injustiça. E
Sofrer todos nós sofremos, né? Não tem como a gente não sofrer se a nossa mãe morre, se um grande amor se foi, se eu perdi o emprego e algumas outras coisas na vida. Não tem como não sofrer diante da vida, viu? Mas o problema é quando acontece a maldade no nosso meio, quando acontece a injustiça no nosso meio, quando nós somos invadidos pela desigualdade. Então a gente vê essa mulher já idosa, depois de uma experiência de casada, a vida toda servindo, e agora com a sua manifestação de alegria, de fé, reconhecendo, vê que esse menino agora ele vai libertar o povo. E o Evangelho termina dizendo que depois de cumprir toda a lei, cumprir todo o mandamento, a gente recorda que Jesus foi consagrado a Deus, mas não foi resgatado. Então Jesus agora é um menino, uma pessoa à disposição de Deus a vida toda e vai seguir até a cruz à disposição de Deus, vai até a ressurreição à disposição de Deus. E depois desse casal religioso cumprir o seu preceito de purificação, de consagração no templo, vendo a manifestação de Simeão, de Ana, que já vão reconhecendo Jesus. Quer dizer, quem está reconhecendo Jesus, é interessante que essas pessoas, Simeão e Ana, por exemplo, idosos já, vivem uma vida segundo o propósito. Eles vivem a vida em busca da esperança de ver uma salvação. É isso que eu acho que é interessante, a gente viver uma vida segundo um propósito. Em alguns momentos a gente vê pessoas que simplesmente funcionam. O que é um ser humano que funciona? É aquele que só faz as coisas, mas nunca sabe por que está fazendo. E acorda, faz isso, cumpre aquilo. É o que nós chamamos de pessoas de agenda, né? Você acorda, sua agenda está pronta e o sentido da sua vida é cumprir aquilo. Termina o dia, você pergunta, mas o que isso acrescentou na minha vida? O que isso trouxe a mais para mim? Não, eu cumpri agendas, dei lucro, funcionei, e eu simplesmente me torno uma máquina cumpridora de agendas, de horários, de reuniões, de compromissos. E não tenho tempo para pensar, por que eu tenho que fazer isso? Eu simplesmente para receber um salário, mas o que eu vou fazer com o meu salário? Em que eu vou gastar o meu salário? Que propósito de vida que eu tenho? E aí nós temos duas pessoas idosas que o propósito de vida delas era ver a salvação e não para eles. Eles estão falando do povo. É interessante que Simeão não fala que esse cara vai me salvar, Ana não fala que Jesus vai me salvar, não é uma coisa para eles, viu? Eles falam assim, é para Israel, é para Jerusalém, é para o povo de Deus, eu vou morrer em paz, mas eu sei que esse povo de Deus vai ter um Salvador agora, ter um Messias. E logo em seguida, diz que depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Três coisas. Primeiro, se tornava forte. É a fortaleza, né? É um das virtudes cardeais, né? Justiça, temperança, equilíbrio e fortaleza. E ao mesmo tempo nós temos esse Jesus que vai se tornando forte, esse Jesus que vai se tornando sábio, esse Jesus que a graça de Deus está com ele. Um grande pensador e escritor do século passado, C.S. Lewis, chegou uma vez numa conferência de pastores e eles estavam discutindo o que o cristianismo ofereceu a mais para a humanidade. O que o cristianismo ofereceu de fantástico, grandioso, e os pastores, teólogos discutiam, e ele respondeu, isso é fácil, o cristianismo ofereceu a graça, o cristianismo ofereceu a graça para a humanidade. Esse é o grande dom, isso é a grandeza do cristianismo para a humanidade, a consciência de que Deus nos agraceia, Deus de graça nos dá a graça, e a graça é esse elo profundo entre eu e Deus, e a graça de Deus estava com ele, e por isso Jesus se tornava forte, se tornava sábio, e a graça de Deus estava com ele. Eu rezo para que nós também nos tornemos fortes, nos tornemos sábios, e que a graça de Deus também esteja conosco, que a graça de Deus nos acompanhe,
Que a graça de Deus nos ajude a tocar a nossa vida, abençoe a nossa paróquia aqui da Lagoa da Confusão, abençoe a nossa diocese, abençoe os nossos padres, abençoe os nossos paroquianos, para que nós sejamos homens e mulheres agraciados, homens e mulheres que trazem dentro de si algo a mais de Deus, não simplesmente seres humanos que funcionam, cumpridores de agenda, e que vai se afogando nos seus sentimentos pequenos, mas alguém que começa a se livrar um pouco das suas dependências, livrar um pouco dos seus sentimentos inúteis muitas vezes e aprender que a graça de Deus está conosco. Um abraço e até mais.